Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e também é o nosso episódio 777. Dizem ser o número da perfeição. Eu já vinha pensando, né? Poxa, bem que podíamos ter um dossiê. E por pura coincidência, hoje temos dossiê. Antes de falar sobre isso, um jogo rápido das notícias que também vamos comentar. Bolsonaro deu entrevista, de algumas coisas aí bem interessantes, acho que vocês vão ficar bastante contentes. Tereza Cristina vai ser candidata, já tem partido, Senado. Pazuello entrando para a política, temos algumas coisas que envolvem aí fake news, temos que comentar. Tablet do Amaral tá de volta. Moro Dória, Dória Moro, quem é vice de quem. E vamos falar também sobre algumas coisas que envolvem a OAB, desde a eleição para a OAB e a Secult ontem, a Secretaria de Cultura e do Governo, veio a público falar que a OAB entrou com ação junto ao STF que todas as medidas, todas, eu digo todas, não só a gestão do Mário Frias, todas as medidas tomadas nos últimos 3 anos pelo governo Bolsonaro, né, para controlar aquela patifaria que era a questão que envolvia principalmente a Rouanet, tudo pode cair por terra, tudo nas mãos do Supremo. A gente vai comentar sobre isso e, óbvio, nosso dossiê. Eu tento às vezes não falar dele, mas ele vem me cutucar. Seu Sérgio Moro teve, em um ato de coragem, de verdade, se assumiu publicamente como candidato anticristão. Ele disse, não, eu não serei o candidato cristão, não é Deus acima de tudo, não. E obviamente não é só isso daí, que isso já rolou nas redes sociais. Ele vem mais uma vez com a pauta que agora mais do que nunca tá certo que esqueça a soberania nacional. Esqueça, sem achismo, sem nada. Ele até já mudou o nome um bocadinho, só para ver se fica mais palatável, é a tal da Corte Anticorrupção. Gente, isso é muito sério, a gente vai ter que comentar sobre isso. Relembrar alguns acontecimentos da vida do ex-juiz, que inclusive dizia que ele tinha como livro de cabeceira o livro do Deng Xiaoping. Com o nome bonito desse, né, com certeza não é da minha Bahia nem no meu Nordeste. Muita coisa pra gente comentar e já vamos começar aqui com a matéria que envolve o Bolsonaro. Vou começar com a notícia melhores, né? Bolsonaro quer alterar lei para decidir sobre o passaporte. Tem uns itens na lei que falam das medidas a serem adotadas por qualquer agente sanitário, estado e município. Quero trazer para agente federal, disse Bolsonaro pela manhã neste domingo, em entrevista concedida ao site Poder 360 em Brasília, enquanto acompanhava a partida de futebol amador do Minas Tênis Clube. A ideia é que parta pelo nosso governo as decisões sobre o passaporte, com todo respeito a todos os prefeitos do Brasil, mas tem um município que talvez tenha 2 médicos, ou que não tenha nenhum médico. Como é que o prefeito pode tomar uma decisão? Não tem nenhum corpo assim, né, de técnicos na área da saúde. Ou mesmo tomar uma decisão ouvindo poucas pessoas. Por muitas vezes, tem município grande também, eu vejo, que tem umas tendências autoritárias. Você está mexendo com a vida de terceiros, argumentou Bolsonaro. Mais uma vez, Bolsonaro vem a público para mostrar, né, o seu compromisso com a liberdade do cidadão. Ele falou sobre isso, ele falou sobre o Tarcísio, tá bem esperançoso, Tarcísio para São Paulo. Todo mundo acompanhou, acho que pelo menos quem viu aqui no vídeo, trouxe a pesquisa. Tarcísio pontuando até 13% caso o Alckmin não seja candidato em alguns cenários. Assim, para uma primeira pesquisa que realmente colocaram o nome do Tarcísio para valer. É relativamente esperançosa. Ontem até na plataforma Roxa, fizemos uma live aí tarde da noite. Eu estava analisando os números, eu não tinha percebido. Vocês podem testar aqui, até na plataforma no YouTube, colocar assim, Tarcísio na busca. O Tarcísio ele tem um engajamento alto, realmente alto, assim. Principalmente se você compara o Tarcísio com vários ministros. Pô, ele foi no Flow, 900 mil visualizações. Foi no Pânico, para mais de 1 milhão de visualização. Foi no Augusto Nunes, 1,5 milhão de visualizações. Tem corte aí de fala no podcast, 900 mil visualizações. Tarcísio é um ministro aí que está tendo um certo engajamento, pelo menos com a população brasileira. Vale a pena ficar de olho nisso daí. Filiação de Bolsonaro ao PL chamusca a fama de Valdemar em Brasília. 2 matérias, até não falei no resumo rápido. Bolsonaro já está causando algumas mudanças aí no PL. Uma dessas aí, né, a imprensa já está querendo causar uma confusãozinha. A gente já comentou sobre isso, como nesse jogo político, a palavra é um ativo bastante importante. E, obviamente, a imprensa está fazendo questão de queimar o Valdemar. Obviamente que o único objetivo é desgastar Bolsonaro. Apesar de ter sido preso no escândalo do Mensalão, Valdemar é visto no universo político como um cumpridor de palavra. Para ter Bolsonaro no partido, contudo, o cacique do PL está revendo acordos que tinha firmado pelo país. A primeira quebra de palavra ocorreu em São Paulo. Não foi meio que uma quebra
Então foi meio que a gente já comenta. Valdemar irá retirar o apoio que havia garantido à candidatura de Rodrigo Garcia ao governo estadual. Bolsonaro se nega a apoiar o vice e quer o Tarcísio ao Palácio dos Bandeirantes. Não há dúvidas de que Bolsonaro também colocará empecilhos para o PL cumprir os pré-acordos firmados com o PSB em Pernambuco e com o PT no Piauí. Não poderia ser por menos, né? Um partido que tem um presidente da República está fechado com Lula em 2 estados, assim, o principal adversário, isso não faz nenhum sentido. O que aconteceu em São Paulo, beleza, teve realmente assim um acordo que tinha foi quebrado, mas assim, foi uma meia quebrada. Meia quebrada, por quê? Porque a ideia é que os deputados estaduais, os prefeitos e os políticos do PL do estado que já estavam apoiando o Rodrigo Garcia, eles vão poder continuar apoiando, mas o partido em si vai lançar o Tarcísio. Aí fica naquela. Obviamente isso daqui não é visto com bons olhos pela classe política, e aí que entra o grande ponto, né? Imagina o seguinte, Valdemar, político aí de peso, tipo um Kassab da vida, você vê. Assim como o Kassab, o Valdemar ele não vai disputar nada, nenhum cargo. Nenhum cargo, ser dono de partido, meu amigo, já te coloca numa posição muito bonitinha, muito bonitinha. Imagina aí se o passe de Bolsonaro não tem algum valor para uma pessoa como o Valdemar estar disposta a quebrar acordos, até ser um pouco mal visto aí para ter Bolsonaro no partido. Para quem aposta que o presidente está fraco, está caindo aos pedaços, bom, tenta avisar aí pro Valdemar porque ele está vendo exatamente o contrário. Outra coisa boa, que eu acho que todo mundo vai ficar relativamente contente, assessor demitido do PL após chegada de Bolsonaro criticava governo em redes sociais. Pois é, né? Ele ia ficar lá, um crítico ferrenho do governo? É isso que a gente espera. Demitido por Valdemar Costa Neto após filiação de Bolsonaro, o ex-assessor do PL, Vladimir Porfírio, usava as redes sociais para fazer críticas ao governo federal. Em um vídeo de março de 2020, Porfírio afirmou que Bolsonaro politizou a pandemia e fez críticas à ida dele a uma manifestação. No mês seguinte, o canal do ex-assessor postou um vídeo com uma montagem do presidente cantando uma paródia da música florentina do cantor Tiririca sobre o medicamento polêmico. O cara tá aí criticando o Bolsonaro, é só um assessor, não é nem político, cara. Então, né, a porta da rua é serventinha da casa. E eu realmente espero, né, que o PL continue fazendo essas mudanças e tente cada vez mais, né, desesquerdizar o partido. Tem muita gente ainda que curte um PTzinho. O partido que Tereza Cristina escolheu para se filiar. Nossa ministra vai ser candidata ao Senado pelo PP. Deve estar disputando aí pelo Mato Grosso do Sul. E eu acho que vem para ganhar. Tereza Cristina está de malas prontas para o PP de Ciro Nogueira. A ministra da Agricultura vai deixar o DEM para concorrer pelo PP a uma cadeira do Senado por Mato Grosso do Sul. Outra informação. Tem muita gente que vai para o PL. Um exemplo, Onyx Lorenzoni. Pô, mas ele ainda está lá no DEM, né, no União Brasil e tudo mais. Sim, porque a gente ainda não está na janela de filiações. Ele está esperando chegar neste momento e aí sim, né, para não ter nenhuma penalização nem nada, e vão fazer a mudança de partido para partido. Então pode esperar, lá em março vocês vão ver vários políticos migrando para o PL. Não só os ministros, como os próprios deputados da ala bolsonarista do PSL, pelo menos como são assim chamados. Felipe Barros, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e toda essa galera. E Onyx Lorenzoni, candidatíssimo, governo do Rio Grande do Sul. Pazuello define seu plano para as eleições de 2022. E está martelo batido até então como deputado federal pelo Rio de Janeiro. E deve estar migrando aí para o PL. Isso é uma notícia esses dias, não trouxe aqui em vídeo, mas está no meu radar. O PL espera fazer 10 cadeiras no estado do Rio de Janeiro, com, né, as pessoas ligadas a Bolsonaro que estão para se filiar no partido e também os deputados que já são da direita que devem migrar para o PL e os quadros que eles já possuem. 10 candidatos a deputados, só para o Rio de Janeiro. Assim espero também, né? Vamos que vamos. E aí temos umas coisas para comentar. Falo para vocês, vez ou outra, que a solução nunca é tão simples. Na verdade, não sei nem se existe solução. Eu acredito hoje em dia muito mais em melhoras e pioras. A gente conseguir melhorar o cenário político que a gente vive ou a esquerda vir e piorar as coisas que já não estão tão boas. Uma coisa aí que muita gente critica, principalmente do direito e pessoas mais ligadas à direita, é como a OAB é comandada. E comandada por quem? Felipe Santa Cruz. Isso é uma tela do Globo mostrando o seguinte.
apelo ao conservadorismo não rendeu votos em eleições seccionais da OAB. É porque uma pessoa é ligada à direita, ligada até ligada ao bolsonarismo e tudo mais, as OABs estaduais, isso não foi assim o suficiente para as pessoas vencerem. O problema do judiciário brasileiro é um problema grande. Precisa de uma grande reforma no judiciário. Uma grande reforma. Não é só mexer uma peça. A gente estava comentando sobre os ministros. Entrou o Mendonça. O Mendonça vai ter mais de 60 assessores. Inclusive, as pessoas estão juízes para ajudá-lo. Será que o Mendonça já tem todos esses nomes? Pode botar que tem, sei lá, uns 600 juízes ali apoiando lá os ministros, né, nas tarefas do dia a dia. Vocês acham que eles conseguem ter tempo para ler do início ao fim 2.000, 3.000 sentenças por ano? Grande parte das coisas já chegam mastigadas, eles se debruçam assim mais intensivamente sobre aquelas matérias que vão para o plenário do Supremo. Então, quando a gente fala do judiciário, a gente tem um problema que vem desde a educação básica, desde a alfabetização, passando no ensino médio, aí entra nas universidades, naquela doutrinação que todo mundo já conhece, chegando aí, né, passando o OAB e o nosso judiciário como um todo. Então não vai ser uma mudança assim. Veja, conservadorismo hoje ainda dentro do direito parece que não está na moda. Pelo contrário, né? Parece que a galerinha lá que curte um ativismo, um progressismo é que segue em alta. E aí você vê, Grupo de Santa Cruz se consolida na OAB após eleições seccionais. É aquele grande problema, grande problema. E grava isso daí, porque a gente vai comentar uma coisa que vai se conectar. Só isso daqui primeiro. Isso daqui é seríssimo mesmo, assim, isso aqui é assustador. Eu tive acesso à peça, tem 83 páginas, e é um trabalho assim minucioso, que eu me pergunto, cara, será que teria alguém na direita que faria algo assim tão bem feito, caso a gente tivesse assim a oposição? Imagina, eu não acho que foi só o Felipe Santa Cruz que fez sozinho, né? A OAB é literalmente um grande escritório de advocacia, deve ter pedido ajuda, bota isso daí pra andar que a gente vai dar uma pancada no governo. E o André explica, acabo de receber uma ADPF produzida pela OAB, assinada pelo militante de extrema esquerda, que ocupa a sua presidência, e a transformou em seu palanque político pessoal. São 83 páginas listando todos os atos que praticamos na cultura e pedindo ao STF a anulação de todos eles. Todos os atos. Todos. Portarias, decretos, normas técnicas, tudo. Não sobra nada. Prosperando essa absurdidade, seria como se, em uma canetada, fosse possível remover da história todas as políticas públicas implementadas pela atual gestão da cultura. Todos os atos normativos, portaria mais simples, ao decreto que muda a Rouanet. Nada foi deixado de fora. São 83 páginas listando todas as ações que tomamos para moralizar os mecanismos de fomento da Secretaria Especial da Cultura, e tem aí quem diga que nada fazemos, não é mesmo? Super conservadores dizem que o pessoal da cultura não faz nada. Enfim, tenho certeza que nada disso tem a ver com termos retirado a obrigatoriedade de previsão de advogado da Rouanet. Afinal, o que são algumas centenas de milhões de reais por ano? É claro que estão fazendo isso em nome da cultura. Dentro aí da Rouanet, do dinheiro que a pessoa pega, tinha uma quantia, um percentual que obrigatoriamente iam para escritórios de advocacia, né? Você vai contratar, você vai fazer um serviço, né, de, sei lá, de arte e tudo mais, algo assim do gênero, você tem que ter um advogado para lhe auxiliar. Então, já tinha lá uma... Aí, será que foi isso aí que motivou? Não sei. E o que eu quero falar sobre isso? Você vê, né, que tem uma esquerdização tomando conta do judiciário. Um nome muito bom, mas que dá para entender. Recentemente, a gente comentou aqui em vídeo uma matéria, eu até deixei ela disponível lá no Twitter o link, né? Tem que ser assinante para ler ou usar algum outro meio. O pessoal da Gazeta do Povo, eles fizeram uma matéria mostrando assim, os problemas que o governo Bolsonaro enfrenta dentro do âmbito do Ministério da Saúde, mostrando como o PT fez para realmente assim, né, dominar e ocupar os espaços ao longo aí de vários anos. Problemas que envolvem algumas coisas ligadas à gestão. Problemas que a própria direita enfrenta no seguinte sentido, que faltam pessoas aptas para ocupar cargos que realmente tenham os requisitos e estejam dispostas a deixar, né, seus municípios, suas casas, levar a família toda para morar em Brasília, aquela confusão. Então, assim, falta gente.
Falta gente para lotar os cargos do Ministério da Saúde, que tem, cara, é assustador a quantidade de cargos, né? Só perde pro MEC. O MEC acho que são quase 300 mil cargos. E aí o pessoal nesse texto, lá na Gazeta do Povo, ele pontuava o seguinte: o governo Bolsonaro, mesmo com esses problemas, conseguiu fazer muita coisa. Mas tudo isso pode ser perdido. Porque já tem toda essa galera aqui que quer desfazer o que o Bolsonaro faz, trabalha para atrapalhar todo dia. Aquele corpo, né, de funcionários do baixo escalão, trabalham para derrubar todo dia. E a maioria das coisas que foram feitas, assim como a cultura, são atos normativos, portarias, notas técnicas, decretos, tudo isso daí. Sabe? Coisa assim do dia a dia. Um presidente, o novo presidente, caso não for o Bolsonaro, pode vir com a canetadinha, ó, pá, e uma pancada, destruir tudo que a saúde fez. Com a cultura, a mesma coisa. E o que é que a Gazeta do Povo apontava? Que falta, assim, o legislativo brasileiro, os deputados, principalmente da direita, né, melhorarem a sua capacidade de articulação e tudo mais, e pegar esses avanços e implementar na lei. Porque aí entra um presidente, sai o presidente, e as coisas continuam. As coisas continuam. E você ir na Câmara, no Senado, apresentar um projeto desse, já tendo um parecer favorável, uma norma favorável, você só tentar realmente, não, vamos colocar isso aqui, institucionalizar. Cara, onde está? Já pensou em mais uma canetada? Eu realmente espero que o Supremo, né, não tome uma medida como essa. Anular 3 anos de trabalho. Foi pro ralo. Aí, teve uma decisão falando de decisões da justiça. Essa daqui eu acho que vai deixar uma galera meio triste, né? O Tribunal de Contas do Estado lá de Pernambuco viu irregularidades e favorecimento de empresa e suspende licitação de nada mais nada menos do que 93 milhões de reais para a compra de 67 mil tablets pelo prefeito João Campos para uso dos alunos do Recife durante a pandemia. Clara violação ao princípio da isonomia. Lembrando aí que o João é a paquerinha da tablet do Amaral. Tem método? Tem método. Tem muito método. Tem muito método. E eu falei que vocês tinham falado também de fake news. Vejam só isso daqui. Fake news, bitcoins e jogo de azar. O que Lira deixa na gaveta para 2022? Vai deixar esses projetos tensos, não vai voltar mais agora no final do ano. Sobre a questão que envolve fake news, ó. Na quinta-feira, no dia 2, o Lira confirmou que esse seria o caso de ao menos um projeto, o PL das fake news, que prevê regras para responsabilizar as redes sociais por divulgação de notícias falsas. Lira disse que havia ainda muita polêmica ao redor do texto e que, por isso, a votação ficaria mais para frente. Acho que isso aqui não pode avançar. Não dá. Cara, não dá para avançar. Não dá. Só que aí a gente vem vendo, né? O Globo faz uma matéria para defender Bolsonaro, mostrando como os petistas estão produzindo fake news. Aí a Globo chama o Pablo Hortelado para falar, ó, pô, tá difícil, isso daqui é um prelúdio do que podemos esperar para 2022. E uma das soluções para tentar evitar esses problemas é aprovar a PL 2630, a das fake news. Aí vem o Lauro Jardim aqui, ele mesmo de punho, falar que o Cabo Daciolo sonha com Felipe Neto na vice de chapa presidencial para 2022. O Cabo Daciolo diz, ó, fake news, rapaz. O Paulo Eduardo Martins diz, ó, jornalista do Globo é acusado de publicar fake news. Você vê até a imprensa parece estar publicando fake news para justificar que a PL 2630 avance. Nesse meio termo, onde a gente teve um evento, que aqui é o que eu digo, aqui para mim é o principal ponto, tem que ficar ligado nas informações que nós postamos, na forma como elas vêm e não sair compartilhando tudo. Eu trouxe aqui algumas coisas, eu não vou trazer. O pior, assim, teve algumas coisas que me assustaram, sabe assim, meu Deus. O que vai acontecer ontem? Começou a rolar uma notícia, virou notícia em alguns portais ainda mantêm as notícias no ar, portais da direita, aí depois reclama. Um perfil lá no Twitter postou o seguinte, urgente, governo americano concede asilo político ao Alan dos Santos. Aí quando isso acontece, assim, ó, já não basta, beleza, já tá aí, beleza, bacana, a gente pode até celebrar. Aí já faz questão de colocar a foto do Alan mostrando o dedinho. Já não é assim, né? Aí uma menina que compartilhou já fala o seguinte, ó,
O ministro dançou, bem feito. Já está provocando. Já está provocando. Isso é uma fake news. Aí depois, quando tem uma movimentação do Supremo, olha o que está acontecendo e tudo mais. Não pode dar, sabe? Não pode dar sorte ao azar. Não pode. Tem que ficar ligeiro. A Elisa diz, não existe nenhuma informação em nenhum lugar sobre essa notícia. Não sei quem soltou essa notícia nesses spaces. Torço demais pela liberdade e pela paz na vida do Alan e de sua família. Mas ficar de fififi, disse que me disse, ouvi falar, não contem comigo. Se for verdade, logo logo o Alan nos trará as boas novas. A própria imprensa ia divulgar. Aí o cara que divulgou, ele apareceu e falou o seguinte, errata, eu soltei uma informação agora há pouco no Instagram de que o governo americano concedeu asilo político ao Alan dos Santos. Peço desculpas pelo erro, a informação não procede. Minha fonte, em conversa com o próprio Alan, entendeu errado. Vamos torcer para acontecer algo. Minha fonte está conversando com o Alan, olha como vai ficando complicado. Aí o Alan se posicionou sobre o tema, pediu, pelo amor de Deus, né? Gente, quando tiver alguma informação, eu conto para vocês. Não atrapalha, por favor. A Renata mesmo diz, muito ajuda quem não atrapalha. Criar e espalhar mentiras só vai atrapalhar o Alan e descredibilizar ainda mais a direita. A impressão é que essa gente parece que faz isso às vezes de propósito. E o Alan diz, qualquer informação sobre minha vida que não saia de minha boca não é verdade. Não acreditem em quem fale de minha situação nos Estados Unidos. Essas mentiras só me atrapalham. A Rafael diz, peço desculpas, Alan, me equivoquei, partiu de mim o erro. O Abraham Weintraub entendeu errado alguma fala de você para ele e falou em uma sala do Twitter essa informação. Me equivoquei e espalhei. Aí você vai ver. Agora envolve o Abraham no meio, que falou isso daí. Por que o Abraham resolveu falar isso? Aí o Abraham tem problema com o Supremo. Olha a confusão que é gerada. Olha o que está sendo discutido nesse momento. Mais do que nunca, a direita, pelo amor de Deus, tem que parar e respirar. E, gente, isso aqui foi divulgado por inúmeras pessoas. As pessoas não checam a notícia. Quando é alguma coisa assim grande, vai estar todo mundo comentando, vai ter algumas notícias. Respira um pouquinho, respirem um pouquinho, porque isso pode se virar contra nós, né? No médio, às vezes até no curto prazo. E aí teve uma matéria no Estadão, o Dória já deixando claro, né, que ele e o Moro estão do mesmo lado. Não sabe só se vai ser, né, vai compor uma chapa. Não sabe, né, tá naquela. Dória, eu e Moro estaremos no mesmo campo em 2022, mas não necessariamente na mesma candidatura. Como não tá nada formado, obviamente ele não ia falar pro Estadão, né, não ia demonstrar fraqueza, falou, não, eu posso ser vice do Moro. Falar isso agora, nesse momento. Falta meses para as eleições, pode esperar até março no mínimo aí para definir. O senhor enxerga alguma possibilidade de estar na mesma chapa de Moro em 2022? Estaremos juntos no mesmo campo, mas não necessariamente na mesma candidatura. Temos o mesmo objetivo, que é defender o Brasil e os brasileiros. Na mesma chapa é difícil? É muito cedo, ainda, para fazer uma definição sobre isso. O tempo vai dizer se isso é possível, mas estaremos no mesmo campo e longe dos extremistas. Já tá aí, né? Tá cedo. Não falta vontade. Não falta vontade. E aí vamos falar sobre ele. Pessoal, Sérgio Moro ontem fez uma postagem que é inacreditável. Ele, assim, não tem dupla explicação, né? Mais uma explicação, tá bem claro. Ele fez questão de reafirmar. Ele mirou em Bolsonaro e acertou em Jesus Cristo. Nosso projeto, as pessoas estarão em primeiro lugar. As pessoas estarão acima de tudo. Não, assim, a pessoa estará em primeiro lugar. Acima de Deus, Moro. As pessoas estarão acima de tudo. Ele reforça, acima de tudo. Tudo. Primeiro lugar. As pessoas. Não tem espaço para Deus no meu governo. Não tem espaço. Foram sistemas ideológicos seculares em que as pessoas estavam acima de tudo, que criaram a inusitada política de matar metade da espécie humana para fazer feliz a outra metade. A revolta egofânica contra Deus é a mais desumana política que conhecemos. O Leandro Russo disse, pessoa acima de Deus. Tem um amigo meu, um cara bem inteligente, intelectual, né? Sabe como é? Gosta de ler livros. Uma vez ele me falou uma coisa que é muito interessante. A gente estava tendo uma conversa sobre
humanos e anjos. Sim, ele tá falando isso daí, no aspecto religioso e tudo mais, nada muito viajoso. Ele falando uma questão seguinte, ó. Qual o coletivo de seres humanos, sabe? Humanidade. Mais humanidade. Você vê esse pessoal sempre falando, não, temos que humanizar, temos que nos humanizar e tudo mais. Qual coletivo, assim, de anjos? Meio que anjos não tem, assim, um certo coletivo. Porque, assim, quando você tenta meio que juntar os anjos, meio que eles... Assim, a união dos anjos é com Deus. Eu falei, tá, beleza. E o que é que você quer falar com isso? Ele fala o seguinte, ó, você vê, ó, enquanto os anjos, eles se conectam entre si, tendo Deus, né, como assim um ponto de conexão entre eles, o que é que conecta todos os seres humanos? O que é que todos nós temos dentro da gente? Assim, uma coisa com certeza é a morte, mas uma certeza, né? Não é uma coisa que nos conecta. O que nos conecta, que todo ser humano fez ou vai fazer em algum momento de sua vida, é uma ação humana. É o pecado. Todo ser humano peca. Quando o Sérgio Moro diz que assim, precisamos de mais pessoas em primeiro lugar, pessoas, mais humanidade, mais homem, a gente vai se unir cada vez mais pelo pecado. Cada vez que apareceu algum intelectual, algum líder falando em humanismo, temos que nos humanizar, até você vê, né, o que é que virou direitos humanos, a gente sempre acaba seguindo para esse caminho. Sempre assim, é inevitável. Você está reforçando esse comportamento. A única forma do ser humano transcender é quando ele para de buscar a humanidade, ele buscar a divindade. É completamente o oposto. O Sérgio Moro, ele não é um bocó. O Sérgio Moro, você vê que claramente ele flerta, sempre flertou com ativismo judiciário. Na verdade, o que o Moro fez transcende o ativismo judiciário. Então, para ele, cara, assim, os valores iluministas em primeiro lugar. Ninguém vê o homem numa posição em destaque tão grande quanto os iluministas. O Sérgio Moro é iluminista, assim como o grande ministro. E você vê. Olha quem tem a mesma fala. Quem é Deus? O povo é Deus. É o povo que faz história e determina a história. Em outras palavras, é o que o Moro está falando. As pessoas estarão em primeiro lugar. As pessoas estarão acima de tudo. Moro tem o mesmo tipo de filosofia. Tanto que, você vê aqui, ó, 14 de agosto de 2020, em um texto para defender a Lava Jato, Sérgio Moro diz, ó, sou por princípio desfavorável à excessiva intervenção do Estado no domínio econômico. Excessiva. Mas confesso que sou bastante pragmático nesse tema, né? Se precisar, a gente mete a mão. Um bom ditado vem do ex-premier chinês Deng Xiaoping. Não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Não importa se é nenhum rato. Pode ser um cachorro. Eu só quero pegar o rato. Os fins justificam os meios. É Maquiavel. O Moro, ele cita, mais uma vez, o Deng Xiaoping para defender a PEC da segunda instância. O Moro, ele não se importa com os meios para chegar no resultado. Ele vai te atropelar se for necessário. Pô, não tá convencido? Ele só citou o Deng Xiaoping 2 vezes. Vou pegar uma coisa bem recente. O Moro foi lá na CNN falar da reforma administrativa. Olha como isso aqui agora vai fazer muito mais sentido. A sanha autoritária do Sérgio Moro. O William Vac falava com ele sobre a reforma administrativa, o que é que ele achava, o que é que ele deixava de falar. Já vou botar aqui caso no pedaço. E aí o Moro fala o seguinte: não importa, sabe, a cor do gato, importa que pegue o rato. Ele fala o seguinte: eu não tô nem aí como é que a reforma vai ser feita. Se vai ser pela via democrática. Assim, peraí. Existe alguma outra forma de fazer que não seja pela via democrática? Ele falou, judicialmente. Na canetada. Atropelando o desejo popular. A Casa do Povo, assim conhecida, é o Congresso, né? O povo elegeu ali os parlamentares para representar diferentes vozes ecoantes da sociedade. E aí o Sérgio Moro, não, pode ser democrático, mas também pode ser judiciária, na canetada. Olha só. O servidor que trabalha já chega lá. Enormemente é tratado da mesma forma do servidor que se acomoda, que não tem estímulos para o seu trabalho. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma reforma administrativa e pode ser feito via constitucional, mas também nós podemos tomar medidas na via legal, mas que valorizem o servidor buscando aumentar o seu desempenho profissional. Que valorize o servidor para aumentar o seu desempenho.
O que é aumentar o desempenho? É julgar mais casos? E a qualidade? Importa se o inocente vai ser preso ou não? Sabe assim, é umas coisas assim tão vagas. Vamos falar democrática constitucional. Pode ser pela via constitucional, né? Vamos fazer aqui uma reforma na Câmara, no Senado. Ou então a gente vai na via judicial. Esse é o Sérgio Moro. Mas calma, não para aí não. Que a coisa fica pior. Sim, fica pior. Mas antes disso, uma pausa só pra gente relaxar a cabeça, pra gente voltar com coisas mais sérias. Moro com chapéu de couro. Após reunião com o deputado federal Ricardo Teobaldo, que o antagonista fez questão de omitir, que é um petista. É filiado ao Podemos? É, mas é um petista, amigo do Lula. Vota no Lula. Moro participa do lançamento do seu livro Contra o Sistema da Corrupção. A Paula Marisa diz, de chapéu de couro. O Iscariotes lançou seu livro Contra o Sistema da Corrupção. Para recepcioná-lo, tivemos a presença de um aliado do PT. Mas essa informação você não vai ver no blog dos antagonistas. Só para relembrar, a gente trouxe aqui em vídeo, né? A Elisa fez esse compilado. Durante visita de Lula, Bacelar diz que podemos apoiar a Wagner em Otto 2022. Bacelar afirma que podemos apoiar Jacques Wagner e Otto Alencar, né? Moro planeja vir da Bahia em janeiro e deve ser recebido por apoiador do PT no estado. Parabéns, Sérgio Moro. E olha só que foto. Fiz aqui um compêndio pequenininho, né? O Caio diz, mano, como ele tem carisma, né? E o desenho? Começou estranho, daí foi piorando. Aí a foto achei que ia melhorar, mas no final ficou igual ao começo. Aqui tá melhor, né? A foto tá maior, tá aparecendo a cara do Moro, o corpo. A Sarita diz, né? Já fez o trabalho? Posso copiar? Pode. Só não faz igual. Moro é o Geraldo Alckmin, né? De 2018. Copiou aqui a mesma energia do Tucano. Moro foi recebido por algumas pessoas no aeroporto. Agora isso aqui é ridículo. Moro suspeito prendeu Lula sem provas. A esquerda, no fim, só faz atrapalhar. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência, sabe? Ai, prendeu Lula sem provas. Prendeu Lula sem provas. Sem prova, meu filho, pelo amor de Deus. Moro tem tantos problemas pra ficar falando que prendeu Lula sem provas. Ainda fala, o Moro Satanás quebrou a Petrobras. Qual a necessidade disso? Isso aqui só fortalece a ideia que Moro é um super-herói, né? Legítimo. Não dá. Não dá. Aí vejam só. Lá vem o Moro. Falando sobre educação. A edição deste domingo do Correio traz uma entrevista exclusiva com a repórter Denise Rutenberg com o ex-juiz Sérgio Moro. O vídeo apresenta um trecho da conversa sobre a educação, que pode ser lida completa no link. Aí o Arthur diz, o Moro não tem nenhuma ideia do que fazer com a educação. Ele repete chavões que vão continuar desperdiçando bilhões e mantendo nossos filhos analfabetos funcionais. Vamos aqui ouvir. Bota aqui as ladainhas do Moro. Vamos. No aplicativo aí. Nós temos que investir sim pesado nas escolas, valorizar o professor, buscar instituir formas de meritocracia dentro do serviço público, e aqui a educação incluída. Tá bom. E pensar a educação principalmente na perspectiva do estudante. Sim. O professor é importante. Meus pais são professores. A minha mãe era professora do ensino médio. Meu pai era professor de universidade. Então eu tenho esse histórico. E eu mesmo dou aula. Eu não parei de dar aula, inclusive, até o momento, porque eu acredito no poder do ensino. Mas nós temos que pensar a educação do ponto de vista do estudante. Então nós temos que pensar no ponto de vista do estudante. Temos que valorizar o professor. Temos que ter meritocracia. Temos que investir em educação. Aquele negocinho que é realmente um chavão. Não fala nada com nada. Nada com nada. E o governo Bolsonaro? O que o governo Bolsonaro faz? Bom, de forma bem direta. O Nadalim vem a público. Educação baseada em ciência. Educação baseada em evidências científicas. Colocou o Brasil dentro aí do teste do PEUS, que mede a proficiência de leitura e outras coisas, que com esse teste você sabe quais pontos tem que, assim, onde que tem que ser, né, mexido, onde o governo tem que atuar primeiro, onde é que está pecando, está deixando de pecar. Uma educação baseada em estudos que levem ao aluno realmente a aprender. Não, temos que investir nos professores, temos que valorizar os alunos, temos que botar mais dinheiro. Não fala nada com nada. É exatamente o que o Lema adora ouvir. Traz o dinheiro, vamos botar um monte de tablet. Vai ter tablet para todo mundo, mas ninguém vai aprender nada.
E aí a coisa vai ficando pior. Vai ficando pior. Porque Moro, na entrevista, ele propôs Agência de Combate à Pobreza e, dessa vez, uma Corte Nacional Anticorrupção. Opa, nacional. Porque antes era a Corte Internacional. É bem similar ao que ele já tinha proposto no passado. O Arthur fala o seguinte, né? Quanta tolice. Ideias que não ficam em pé por 2 segundos. Exemplo. A Justiça do Trabalho resolveu o problema de emprego no país? A Justiça do Trabalho resolveu o problema de emprego? Por que a Corte da Anticorrupção vai resolver o problema da corrupção? Não faz sentido. Moro propõe a Agência de Combate à Pobreza e Corte Nacional Anticorrupção. Aí você vê, ó. O Atalaya faz outro comentário. O Moro não percebe, mas quando ele propõe isso, ele acaba reconhecendo que a Justiça Federal, a Justiça Comum, não era adequada para julgar corrupção. Ele acaba jogando contra ele mesmo. Contra ele mesmo. E aí você vê, né? Em 21 de maio de 2021, o Moro já tinha essa ideia, mas aqui era a internacional. No Brasil, vai ser a mesma coisa, só algumas alterações. A Corte Internacional que o Moro defende é o modelo ucraniano, onde os juízes que julgam as pessoas não são eleitos pelo povo ucraniano. São eleitos por burocratas. É como se basicamente a ONU escolhesse quem vai ser os nossos super juízes. Você já pensou nisso? Você quer a ONU escolhendo aí os seus juízes no Brasil? A soberania nacional foi pro saco. O Moro sabe que isso podia ser um problema, a questão de soberania. Matéria aqui do próprio antagonista, o texto é do Moro, tá lá, ó. Vejo essa internacionalização do combate à corrupção como um avanço e não como uma intromissão indesejada na soberania. Soberania para receber ou pagar suborno não é desejável para qualquer país. Você não tem a mínima garantia que os juízes entendem do processo, que vão trabalhar por um Brasil melhor, por um Brasil menos corrupto, para prender bandido. Nada. Mas isso é uma intromissão, não é uma intromissão indesejada. Não é. É a perda da soberania do bem. Vamos destruir as nossas fronteiras pelo bem do próprio país. A gente vai destruir o Brasil em nome de um Brasil melhor. Vamos destruir o Brasil em nome de um Brasil melhor. É a dialética do negativo, né? Você destrói, e dentro dessa destruição vai aparecer a solução. Moro é 100% progressista das ideias, né? Esquerdola pra valer. Aí você vê, ó. Essa aqui é de ontem. Moro propõe agência de combate à pobreza e Corte Nacional Anticorrupção. E você vai ver como algumas coisas fazem sentido. Deixa eu ver se já tá aqui. Eita, já tá aqui. Calma que a gente chega lá, você já vira Luna Zabó. Nossos tribunais não podem ter uma resposta assim tão formal para o problema da corrupção. Precisamos ter uma construção de uma jurisprudência que faça com que quem roubou o dinheiro público arque com as consequências. Bom, é só fazer as pessoas que já estão nos cargos trabalharem. Acho que não precisa uma nova corte. Segundo o ex-ministro da Justiça, a ideia não é criar um tribunal com mais juízes e mais servidores impactando o orçamento público. Isso aqui já começa a ficar estranho, tá? Peraí, o Moro quer criar uma nova coisa, mas não quer criar um novo tribunal. Não quer fazer novo concurso público. Quer pegar... Quer fazer o quê? A ideia é utilizar as estruturas já existentes e atrair para a Corte Nacional Anticorrupção. Aí agora vem, olha só. Os melhores servidores e os melhores magistrados do judiciário. Ponto. Moro fala tanto em meritocracia. Quem são os melhores servidores? Como é que você mede quem é o melhor servidor? Como é que você mede quem é o melhor judiciário? Porque na visão do antagonista, Sérgio Moro é Deus, dentro da Dallagnol é Jesus Cristo e o Carlos Lima, o Boquita, é o Espírito Santo. É tipo isso daí, né? A Santíssima Trindade. Ninguém toca nos nossos garotos, nos nossos procuradores e no nosso juiz. Quem é o melhor? Com base em quê? Quem classifica isso? Você percebe que a esquerda, né? Ela consegue rotular algumas coisas. Ela tem algumas métricas. Não, você aqui é especialista, porque tem um doutorado, tem isso, tem aquilo outro. E toda vez que você tem que ir para esse lado meio técnico, sempre cai na mão da esquerda. Porque eles vão moldar as regras para cair na mão dos amigos.
Carlos Gabas era um especialista disso. Na época que ele estava lá na Previc, né? Vamos mudar as regras em nome de uma melhor saúde nas transações que envolvem os fundos de pensão e tudo mais. Vamos aplicar mais compliance. ESG, regras de compliance. Inclusive o Moro estava trabalhando com isso. Olha só, e aí como é que vai escolher, né? Por meio de um processo seletivo, tá? Aí vai ser então vai ser uma prova, quem conhece mais do direito. E se a pessoa conhece do direito for um corrupto? Então, que leve em conta com procedimentos de devida diligência, não só a integridade dessas pessoas, mas também o comprometimento com o combate à corrupção. Opa, peraí. Quem é que diz que quem que está comprometido ou quem não está com a corrupção? As notas da imprensa, não, olha só, esse cara aqui, ele está sempre envolvido, né, na luta anticorrupção. Pô, o Moro aqui, cara, o Deltinha trabalhou no Banestado, trabalhou na Lava Jato. Nossa, ele salvou vários tucanos. Álvaro Dias nunca foi investigado. Nossa, esse cara é comprometido. Ele não foi no FHC para não melindrar o apoio. Olha a ideia do cara. Vai montar a panelinha da tucanada. Só os brothers, desde a época do Banestado. E o Moro é mestre nisso. Porque o Moro ele levou os melhores para Brasília. Levou Igor Romário de Paula, que trabalhou com ele no Banestado, na Lava Jato. Levou Érica Marena, Banestado, Lava Jato. Levou Márcio Anselmo, Lava Jato, Banestado. Levou Valeixo, Banestado, Lava Jato. Todo mundo da turminha levou. Todo mundo. Vocês estão entendendo o que o cara está tentando fazer no país? O cara vai governar através da tirania. Pura e simples. E aí porque eu coloquei a questão da Lona Zabó. Na hora que você tem que ver os conselhos e tudo mais, aí você vê, pô, por que essa pessoa é melhor? Porque essa pessoa recebeu prêmios. Essa pessoa é melhor porque ela recebeu prêmios do combate contra a corrupção. Ela recebeu o prêmio iBest. Ela recebeu uma medalha do Renova BR do Lema. Ou melhor, essa pessoa ela já tem um histórico, sabe, dentro da máquina. Ela foi membro do Conselho Nacional de Política Criminal do Ministério da Justiça. Na época, Moro falou, ele relutou. Ele relutou, isso aqui já foi na época do depoimento. Aí ficou, pô, fiquei assim, né? Acabei aceitando que a Ilona saísse, mas ela estava no órgão que era só consultivo. Não sei porque o pessoal falou que era só consultar. Mas né, através dessas consultas que vai se formando as regras. Os conselhos montam as regras que depois viram políticas públicas, que pode ser, por exemplo, né, o direcionamento para você montar a corte dos iluminados, dos falsos sábios. E aqui é só um brinde. Eu espero que o MBL lembre de apagar nas próximas horas, mas no dia 28 de fevereiro de 2019 eles colocaram: Vitória, desarmamentista Ilona Zabó é afastada do Conselho de Políticas Criminais e Penitenciárias. Quem te viu, quem te vê, hein, MBL? Ai, mas vamos continuar, que coisa fica pior. Temos que contar uma história. Vamos contar a história através de uma CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Petrobras, outubro de 2015. Olha só que interessante. Sabe aquela história que tudo acaba em pizza? A gente vai terminar em pizza. E não vai ser a pizza da CPI, é a pizza do depoimento do Moro. O jurista Ives Gandra, que acho que todo mundo aqui, né? Todo mundo só tem eu na sala e vocês aqui, concorda que o Ives Gandra não é um cara de esquerda. E ele escreveu um artigo, O Direito de Defesa e a Crise Brasileira. Ele fala, ele destaca os papéis, as conquistas da Lava Jato, ele fala, mesmo assim, há reparos a fazer. Uma democracia se caracteriza pelo direito de defesa. As pessoas têm que poder se defender. Ora, nas prisões preventivas determinadas na famosa Operação Lava Jato, tal direito tem sido tisnado, pois a medida que deveria ser excepcional passou a ser uma rotina preocupante em que mera e imprecisa acusação ou texto fora de contexto podem levar o suspeito a mesa de detenção. E depois, foi mal, o cara não merecia estar preso, né? Pô, foi mal, ali foi uma acusação inverídica. Esteja preso, desculpa aí. Imagina o Moro montando a corte anticorrupção. Você já viu a atuação dele no passado. Não é pautado por critérios técnicos. O próprio Ives Gandra falou, tem alguns reparos a fazer. Há empresários que, sem figurarem qualquer delação premiada e sem prova de sua participação em qualquer ato ilícito concreto, tiveram sua liberdade segregada. E,
A gente não tá vendo alguma coisa nesse âmbito aí acontecendo na direita nos últimos meses, nos últimos anos, desde 2020, né? Pessoas que se não tem nenhuma delação, a gente não sabe qual foi o ato ilícito que essas pessoas... Crime de opinião? Você tá entendendo quando eu digo que o Moro é o pai de tudo que está acontecendo? Moro deformou a justiça brasileira? Não termina. Não é possível utilizar a medida excepcionalíssima fora dos requisitos que autorizam. A gente falou do Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira ficou preso há meses. Foi solto agora. Para reforçar a delação premiada mesmo que o acusado não deseje fazê-la ou que não tenha que delatar. Não, prende o cara aí para forçar o cara a delatar. Tal procedimento, além de macular o direito de defesa e subverter o princípio da presunção de inocência, passa a ser uma espécie de tortura sofisticada do século XXI. Pesquisa por presunção de inocência, pacote anticrime do Moro. Aquele que ele usa, o Deng Xiaoping. O pacote anticrime do Moro que o MBL tanto ovaciona, bota assim, presunção de inocência, pacote anticrime. Dá uma lida, é interessante. E aí ele fala, ó, o Ives Gandhi ainda, ó, não posso deixar, entretanto, de manifestar minha imensa preocupação com medidas que fragilizam o direito à defesa, fundamental na democracia, mediante a banalização das prisões preventivas por prazos indefinidos. Paramos aqui? Não. Não. Falei que a gente ia terminar em pizza. Lá no dia do depoimento do Sérgio Moro, o glorioso delegado Maurício Moscar de Grilo pediu algumas pizzas, né? Pediu calabresa, massa tradicional, mussarela, parmegiana, queijo e presunto. Quem que pede pizza de queijo e presunto? Meu Deus. Tudo bem. Polícia Federal suspende delegado após erro em sindicância sobre grampo na Lava Jato. Punição administrativa a delegado da Lava Jato anulada. Ele foi punido e agora foi anulada. O que é que está acontecendo? Isso foi em 2019, quando foi anulada a punição. Moro era o ministro. Ministério de Moro promove impunidade na PF. Opa, peraí. Não. Mentira. Moro promoveu impunidade. Moro é um carrasco. Moro luta contra a corrupção. Talvez não, se for dos melhores, né? Os melhores, os sábios, os falsos sábios têm lugar no coração do Moro. E aí vamos mais uma história do relatório da CPI da Petrobras. Em 2 de julho de 2015, prestaram depoimento a esta CPI os servidores da Polícia Federal, o agente Dalmei e o delegado José Alberto Freitas Iegas. O agente Dalmei, vamos chamar ele de Dalmei, relatou que fez a instalação de equipamento de escuta ambiental na cela onde, depois que estivera preso, o doleiro Alberto Youssef. Ele colocou a escuta e depois que entrou na cela, Roberto Youssef. A instalação teria sido determinada, segundo o Dalmei, por 3 delegados. O Rosalvo, estava com o Moro desde o Banestado. Igor Romário de Paula, esse todo mundo conhece. E Márcio Anselmo, aquele que o Moro trabalhou no Banestado, na Lava Jato e levou para o COAF. Os melhores. Os mais bem capacitados para lutar contra a corrupção. De acordo com o agente Dalmei, os delegados pediram que a instalação da escuta ambiental fosse feita com urgência na custódia, área onde os presos ficam naquele departamento. Cara, vai rápido, bota a escuta. Ao receber a determinação para fazer o serviço, o Dalmei questionou os colegas, os delegados, se existiria uma ordem para isso. Tem um papel para fazer isso? Papel assim formal? Assim, faz aí que juridicamente tu tá respaldado? Os delegados teriam respondido que não havia uma ordem escrita para aquilo e que na prática esse tipo de serviço seria muitas vezes feito sem comando formal, na malemolência, no gingado lavajatista, ó, tchá. Algum tempo depois, Alberto Youssef descobriu na sua cela parte do equipamento de escuta e até deixou fotografar por seu advogado, imagem que foi bastante divulgada pela mídia. Foi um caos na época. O Dalmei afirmou à CPI que só então, com a divulgação pelos jornais, ele tomou conhecimento que o alvo era o Youssef. Ele não sabia. Uma sindicância foi aberta para apurar, né, a instalação do equipamento. Peraí, como é que colocou um grampo? Por mais que o cara seja um criminoso, qualquer coisa, tem que ter o direito de se defender. Não pode atropelar o direito da defesa. Dalmei disse que não teria sido ouvido na referida sindicância. Pô, como é que não chamaram na sindicância para apurar, né, essa irregularidade? O cara que instalou os grampos. Ele falou, cara, eu instalei, ninguém quis me ouvir. Esse ato aparentemente irregular, ninguém quis me ouvir.
que ao final concluiu que aquele equipamento, encontrado por Youssef, teria sido instalado há muito mais tempo, desde o período que o Fernandinho Beiramar estava preso. Pô, peraí. Mas o Dalmei falou, foi eu que coloquei. Foi eu. Eu que coloquei lá. Dalmei foi ouvido sobre o episódio da escuta na cela de Youssef pelo juiz Sérgio Moro. O Moro ouviu e parece que não levou a coisa para frente. Dalmei reafirmou as declarações que fez na CPI que o pedido dos superiores foi feito horas antes da prisão do doleiro Alberto Youssef. Depois do relato de Dalmei, Sérgio Moro colheu o depoimento do delegado Igor Romário de Paula, no gingado da Lava Jato. Tchá, tchá, tchá. O delegado respondeu que nenhuma autoridade autorizou a colocação de escuta para captar a conversa do doleiro. Pô, Dalmei, o que é que você está fazendo? Está complicando o jogo. Dalmei disse que comentou com o Igor que não tinha condição de fazer uma análise do conteúdo da escuta. Né? Pô, estava lá captando tudo mais. Ele, o Igor Romário, disse que precisava só da coleta e que era para passarmos o material em mídia para o delegado Márcio Anselmo. Não, ó Dalmei, vai lá, pega, bota no pendrive e manda para o Márcio Anselmo. Você não precisa se debruçar sobre as escutas. O Dalmei também declarou que o delegado Igor Romário teria lhe dito que era para apagar tudo o que existe sobre as escutas. Queima de arquivo. Eu perguntei se ele não tinha um alvará. Cara, tem um alvará para fazer isso? E aí, o Igor Romário teria respondido, pior que não. O gingado da Lava Jato. Tchá, tchá, tchá. Não tinha. Relaxa. Vai na fé, irmão. Vai dar certo. A sindicância sobre a escuta na cela do Youssef foi presidida pelo delegado Maurício Moscar de Grilo, aquele da pizza. O da pizza. O cara que estava fazendo a sindicância para apurar essa irregularidade, né? Essa ponte de uma escuta. Não era para ter uma escuta. Era o Maurício Moscar de Grilo. Ele que estava tentando descobrir onde é que estava o erro. E a conclusão da sindicância foi que a escuta que o Dalmei falou que ele instalou, na verdade estava lá desde 2008 e era para monitorar o Beiramar. Olha que história maluca. Passou um ano da história, o Dalmei procurou outro delegado, o Fenton. A gente vai falar dele. E aí o Fenton tomou, né, o depoimento do Dalmei e aí meu amigo falou, ó, pô, a galera que não tá resolvendo, a galera aqui de Curitiba, né, os melhores dos melhores, os super sábios do Sérgio Moro não estão resolvendo, então vou levar o depoimento do Dalmei para a Corregedoria da Polícia Federal em Brasília, pra gente ver se a coisa avança. E aí o que foi que aconteceu? Olha as matérias de 2019, alguns anos depois. Moro anula a punição a delegado da Lava Jato que conduziu investigação para abafar caso de grampo na cela de Youssef. Parece que depois que o Phantom levou a notícia para a corregedoria, ficou constatado que parece que o pessoal tentou abafar o grampo. Não foi colocado na época do Beiramar, os melhores. E aí Moro anulou a punição do Maurício Moscardi Grilo. Desculpa, acho que é Maurício Grilo Moscardi. Enfim. Aí, ó, Maurício Moscardi Grilo. Escreveram errado ali. Moro anulou a punição. O Ministério da Justiça, comandado pelo Moro, anulou a punição administrativa imposta ao delegado Maurício Grilo Moscardi, acho que é o contrário, da Lava Jato de Curitiba, que foi condenado pela Corregedoria Geral da Polícia Federal a 8 dias de suspensão. Como é que um delegado vai estar apto a compor, né, esse grupo nacional anticorrupção se a ficha corrida dele tem uma condenação por abafar um caso de grampo do Youssef? Delegado da PF diz que Lava Jato tentou destruir provas a pedido de colega promovido por Sérgio Moro. Em tese aí o Igor Romário, que foi promovido pelo Moro. De acordo com as mensagens, um outro delegado, o Maurício Moscardi Grilo, teria pedido a Fenton para que um depoimento da doleira Nelma Kodama não seja anexado ao inquérito que investiga policiais desafetos da operação. Nas conversas, Moscardi diz para Fenton não juntar o depoimento que tomou da doleira porque teria desagradado ao delegado Igor Romário de Paula e prejudicaria o avanço da investigação. Phantom, não faz isso. Fenton, vamos chamar de Fenton. Nome em inglês, né? Tipo fantasma. E aí vamos falar do Fenton. Matéria do Conjur. Rotulado pelos delegados da Polícia Federal como um dissidente da Lava Jato. Aqui é um grande exemplo do que pode acontecer com os detratores. As pessoas que se negam a seguir a cartilha do Sérgio Moro e do lavajatismo. O Fenton sofreu.
O Fenton, é um delegado da PF, foi um dos primeiros a denunciar os métodos lavajatistas e ele sofreu retaliações por isso. Porque ele pegou a denúncia do Dalmei, o Dalmei. Falou, pô, mas eu que instalei o grampo. Não tava lá na época do Beira-Mar. Ele pegou isso, levou para a corregedoria e aí ele foi processado criminalmente e civilmente por improbidade administrativa e administrativamente em processo disciplinar. E o Fenton foi absolvido por falta de provas em primeira e segunda instâncias no processo criminal. As escutas irregulares também foram confirmadas pelo agente Dalmei. Ele disse que instalou a interceptação ambiental na cela dos presos da Lava Jato e todos os dias baixava os áudios captados num pendrive e entregava a quem? Aos melhores. Os melhores dos melhores dos melhores da super corte anticorrupção do Moro, os falsos sábios. Márcio Anselmo, ela tinha que aparecer, né? Érica Marena. Os mesmos, você vê, a equipe que o Moro anda junto desde o caso Banestado. Os melhores do país, né? Não à toa foram promovidos. Aí quando sai a Vaza Jato, o que a gente descobre na Vaza Jato? Bom, a defesa de Fenton apresenta trechos de diálogos entre procuradores em que o delegado é citado. Em um deles, fica explícita a preocupação dos procuradores em relação ao caso da escuta ilegal na cela do Alberto Youssef. Aí tá lá o Deltan falando, pô, disse que ia falar com você, falando junto com o Marcos, para testemunhar e tudo mais. Aí vem o Robson MPF, ó. Olha o e-mail, olha a petição, é reanação. Aí vem, ó, sobre a escuta do Alberto Youssef, Folha, 9. Mais uma coisa aí que vai dar pano pra manga, hein? Como é que a gente vai abafar essa notícia aí que a gente colocou um grampo lá, que não era... Que a gente colocou não, né? Não foram os procuradores, mas que tem um grampo lá na sala do Youssef. Como é que a gente vai fazer para abafar o assunto? Ó, pô, talvez seja preciso divulgar as alegações finais contra o Odebrecht. Isso faria notícia e voltaríamos à ofensiva. Seria uma notícia mais bombástica, iria tentar encobrir, né, o que estava sendo ali discutido na época do grampo do Alberto Youssef, o grampo do Dalmei. Olha só como são as coisas, né? Olha só como são as coisas. Os melhores. Aí você vê. Terminamos aqui, quase lá. Livre, Alberto Youssef, o amigo de Moro, volta a operar com dólar. Isso aqui é de 5 de novembro de 2019. Toda hora esse cara tá livre. O cara tá livre, o cara nunca fica preso, né? E olha só que interessante. Ainda na CPI da Petrobras, você vê, ó. Na visão do Moro, Alberto Youssef seria um criminoso incorrigível. Apesar de Youssef ter ludibriado a força-tarefa de procuradores e delegados do caso Banestado, além do próprio Moro, uma nova oportunidade foi oferecida a ele. Você vê, né? Além disso, pode-se reportar a uma afirmação do Sérgio Moro, publicada na Folha de São Paulo em 2007, na qual Moro é tido como um dos maiores conhecedores do mercado paralelo de dólares e afirma que os doleiros não são fonte dignas de confiança. Se um doleiro não é fonte digna de confiança, por que você vai confiar nele? E por que você iria voltar a confiar num doleiro que mentiu para você? Isso não faz sentido. A não ser que esse doleiro seja seu amigo. Concorda? Ele mentiu, por que você vai dar outra oportunidade? O que a gente ouve de doleiros confessos é que o mercado teria diminuído, mas eles não são fontes dignas de confiança. Transcrito por Gilson Dipp em seu parecer, consta trecho da sentença do Moro. Na sentença do Moro. Um trecho da sentença do Moro. E essa sentença é de alguns dias antes de ser firmado o acordo entre o Ministério Público Federal e o Alberto Youssef. Nesse trecho, o juiz Moro enfatiza o retorno do doleiro à atividade criminosa. Aí tá lá, Alberto Youssef, blá, 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 é um criminoso profissional. Teve sua grande chance de abandonar o mundo do crime com acordo de colaboração premiada, mas a desperdiçou, como indicam os fatos que levaram à rescisão do acordo. O condenado quebrou o acordo de forma mais básica, omitindo informações relevantes na época do acordo, especialmente a continuidade da prática de crimes com o ex-deputado federal José Janene e retornando à prática delitiva. E por fim tá lá, né? Apesar disso, Moro destaca nessa sentença que a nova colaboração do Youssef, por meio de dados contidos na contabilidade do doleiro, merece credibilidade.
O fato das declarações do criminoso colaborador e da confissão originária de Alberto Serf convergirem com os lançamentos encontrados na contabilidade apreendida do doleiro confere a ela grande credibilidade. Dias antes, não, ele não presta, tudo que ele fala é mentira. Dias depois, não, pô, tem credibilidade. Vem cá, Youssef, vamos ser amigos. Vamos dar a mão, 1, 2, 3, quem errar o passo perde a vez. Tchá, 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 Lava Jato. Pá, TEI, corte, anticorrupção, melhores, dos melhores, processo seletivo. Nasce um candidato. Quem tem boca fala o que quer. O Arthur diz, Moro quer uma sinarquia. Uma sociedade governada por falsos sábios que impõem a tirania pela técnica. É um positivista anticristão. Moro propõe agência de combate à pobreza e traz a matéria. Enquanto Moro está aí, né, vivendo, pensando em uma sociedade para as elites, para os iluminados, Moro até pode ganhar o selo de iluministro, né? Se ele um dia fosse ministro. Onde é que está Bolsonaro? Está lá no meio do povão. Num baba amador em Minas Gerais. Tá lá Tsuki, Lá foi nosso presidente na final do campeonato do Minas Tênis Clube em Brasília. Chega onde quer e como quer e é recebido assim. Tá lá, Bonorinho. Olha lá, no meio da galera. Nunca foi tão claro escolher um lado. Nunca foi tão claro. Mas as pessoas ainda estão presas naquela narrativa que a Rede Globo criou, que Sérgio Moro é um herói. Porque ele prendeu o Lula. Ele prendeu várias pessoas. Quem ele prendeu? Quem foi que o Moro prendeu? Quem? Você sabe falar seus nomes de algumas pessoas que ele prendeu? E por que prendeu? E você sabe falar de algumas pessoas que não são ali da patotinha, quem sabe ali dos petistas? Alguém... Podemos... PSDB, né? Tucanato. Ficamos por aqui. Lembra daquela curtida e aquela compartilhada. Se você gosta do meu trabalho, considere me apoiar ou se tornando membro do canal ou me apoiando pelo Patreon. O link tá sempre na descrição e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu. Quer dizer, amanhã não, né? Hoje de noite tem Hora do Strike. Fui, meus amigos.